Olá, tudo bem? Que bom poder estar aqui novamente para falar com você agora sobre um tema diferente. Um tema que eu adoro, um tema que eu gosto muito de falar. Eu gosto de falar sobre liderança. Liderança. Sim, liderança. Como são os nossos líderes? Como os nossos líderes estão agindo? Como realmente os líderes são importantes dentro das organizações, dentro dos seus sistemas. E o grande detalhe, nós estamos enfrentando um período de Covid-19. Muitos dos líderes estão tendo que se reinventar. E como serão as características dos líderes dentro deste momento e também após esse momento? Teremos um conceito diferente sobre liderança. Liderança à distância. Sim, liderança à distância. Como, Marcelo, liderança à distância? A liderança à distância ela é um processo pelo qual nós vamos ter que nos adaptar cada vez mais. Cada vez mais os líderes estarão ausentes dos momentos ou da presença dos seus colaboradores. Precisaremos cada vez mais nos reinventar enquanto os líderes para podermos transmitir as mensagens para os nossos liderados. Muitas das pessoas estão fazendo isso agora. Estão tendo que adaptar-se de uma maneira muito rápida porque a maior parte dos seus colaboradores está em home office. A maior parte dos seus colaboradores está em casa, trabalhando com os seus computadores. E a única coisa que você tem é a certeza ou não de que esses profissionais estão desempenhando e se dedicando o tanto quanto necessitavam. Extrema importância neste momento começarmos a pensar sobre isso. O que é liderança? Como a liderança pode ser efetiva nesse momento? E o que nós precisaremos fazer ainda nesse período de adaptação? A liderança. O que é liderança? Liderança é a arte de comandar, de gerir, de conduzir pessoas, atraindo as pessoas e influenciando as pessoas de uma maneira normal, de uma maneira tranquila, de uma maneira leve. Líder é diferente do antigo chefe, que tínhamos no passado, que pela hierarquia, pelo poder, dominava as pessoas, dominava as equipes. A liderança, ela é hoje um dos grandes fatores de diferencial dentro das organizações. O líder é capaz de trazer as pessoas de uma maneira positiva para que eles possam desenvolver e ter cada vez mais a capacidade de desenvolver as suas funções, fazer os seus processos de uma maneira diferenciada e conseguindo assim também relacionar as coisas de uma maneira diferente, fazendo com que possamos ter resultados extraordinários com o envolvimento das pessoas. A liderança, ela surge geralmente de uma maneira muito natural. As pessoas que são líderes, elas são líderes natas. Elas já começam dentro deste processo desde cedo, desde criança, já na época da escola, já no meio do grupo de amigos. A criança já começa a se destacar, a se despontar. Mas a liderança também, ela é desenvolvida. A liderança, ela pode ser forjada, ela pode ser trabalhada. Com alguns critérios, com alguns pontos de observância, a liderança ela pode ser criada a partir do momento e do desejo ou da necessidade que você tenha de transformar-se num líder ou de criar um líder dentro da sua equipe. A liderança ela tem duas características muito fortes que eu considero as principais. Existe a liderança formal e existe a liderança informal. A formal é a constituída de um cargo, de uma função, de diretrizes e de linhas de trabalho originados e isso subsidiados a uma equipe que irão seguir as ordens, os encaminhamentos, os direcionamentos desse líder. Porém, existe também a liderança informal. A liderança informal é aquela que está infiltrada dentro dos grupos, é aquela que está colocada dentro dos grupos e exerce uma liderança de uma maneira passiva, que as pessoas às vezes têm esta pessoa como referência. Não tem o título, não tem o cargo, não tem a função de líder, mas está ali fazendo com que as pessoas se motivem, fazendo com que as pessoas se envolvam, fazendo com que as pessoas tenham cada vez mais a vontade de estar dentro deste meio. Liderança. Líder
ele precisa sempre saber motivar-se. Sim, precisa ele mesmo motivar-se para poder inspirar os seus liderados, a sua equipe, para que eles possam se inspirar também e se motivar também. O líder sempre precisa buscar conhecimento e acompanhar sempre o crescimento e a evolução desse seu processo de desenvolvimento. O líder também precisa impulsionar e desenvolver outras pessoas. Ou seja, hoje o conceito de liderança mais atual é o conceito de liderança coaching. E a liderança coaching é você ser o líder desenvolvedor. O líder que desenvolve as pessoas. O líder que faz com que as pessoas consigam atingir altos níveis de conhecimento e tecnologia profissional. Serem cada vez mais técnicos profissionalmente para poder cumprir as suas funções de uma maneira leve, de uma maneira serena. O líder também faz com que as pessoas busquem se melhorar como pessoas a cada dia. O líder ele precisa trabalhar focado para que sejam minimizados os conflitos que acontecem geralmente dentro das organizações. Sem falar em outras responsabilidades que são cada vez mais inerentes à função do líder. Dentro deste contexto, nós precisamos entender assim, o líder precisa sempre buscar ir além. O líder precisa sempre ter aquela condição de não conformismo. Eu posso ir além, eu preciso ir além, eu preciso crescer, eu preciso evoluir, mas eu preciso fazer isso de maneira sustentável, de maneira orgânica, aonde eu possa buscar desenvolver outras pessoas, mas buscar desenvolver também a minha intelectualidade, o meu conhecimento. Hoje o líder que não busca a atualização, ele fica para trás. Hoje o líder que não consegue olhar e pensar na sua carreira como uma crescente, ele fica para trás porque alguém que é um dos seus liderados com certeza está fazendo isso e quem sabe vai tomar o lugar deste líder. O líder ele precisará cada vez mais estar atento a desenvolver pessoas. Se você ajudar as pessoas a elas crescerem nas suas profissões, as pessoas terão comprometimento com você. Hoje, os líderes que estão preocupados se os seus colaboradores em home office estão trabalhando, é porque eles, quem sabe, não se preocuparam com essa questão do desenvolvimento e do comprometimento antes Covid. Faz-se fazer cada vez mais necessidade de nós estabelecermos uma relação de confiança com os nossos liderados, incentivando eles a que eles se desenvolvam cada vez mais. Quanto mais os seus liderados se desenvolverem, mais eles se sentirão seguros. Quanto mais você incentivá-los, der todo o suporte, der toda a tranquilidade para que ele possa crescer profissionalmente, mais ele se comprometerá com você, mais ele estará engajado nos seus projetos, mais ele estará entendendo o seu papel dentro da empresa, dentro da sua organização. Líderes também precisarão conhecer os perfis dos seus liderados. Conhecer o seu liderado dentro da individualidade dele. Conhecer as suas deficiências, os seus déficits, as suas carências, tanto elas de conhecimento quanto as carências relacionais também. Olhar para as emoções dos seus liderados. Conhecer o seu liderado na maneira dele respirar. Conhecer o seu liderado na maneira dele se portar. Conhecer o seu liderado na maneira dele olhar para você. O líder precisará saber o que o seu colaborador está sentindo ou pensando num determinado momento. Cada vez mais os líderes precisam estar atentos a isso. Se você não está fazendo isso, está na hora de você começar a fazer. Líderes também precisarão reforçar a questão dos seus exemplos. Você precisa, enquanto líder, estar atento a isso, porque o seu liderado cada vez mais está observando você. Cada vez mais ele está olhando para você, os seus atos, suas atitudes, como você está reagindo, como você está em relação à sua segurança, em relação ao seu comprometimento, em relação à tranquilidade que você tem com o mercado, a partir de todos esses processos que nós estamos vivendo de inseguranças. O líder precisa realmente mostrar a sua autenticidade, mostrar às vezes as suas preocupações também para trazer a consciência aos seus liderados. Seria irônico o líder hoje, na situação que nós vivemos, dizer:
Está tudo bem, está tudo tranquilo, vamos prosperar, vamos crescer tranquilamente, sem nenhuma incidência de dificuldade. Não! Pelo atual cenário mundial, é normal que todas as empresas passarão por momentos de dificuldade. Então é normal que o líder também saiba dar o exemplo da transparência, mostrar a realidade sem pavor, sem pânico, sem criar realmente situações desesperadoras para os seus liderados. O líder precisa cada vez mais dar e receber feedback. Cada vez mais o líder precisa olhar para a sua equipe e dizer: fale-me aquilo que você acredita que eu preciso melhorar. Fale-me aquilo que você acredita que nós precisamos ajustar dentro dos nossos processos para que tudo isso seja organizado, para que tudo isso seja efetivo. O líder precisa cada vez mais estar atento a essas percepções. E o líder precisa estar também dando feedbacks pontuais para os seus liderados em relação a comprometimento, em relação ao envolvimento, em relação à preocupação com a sua carreira, em relação aos relacionamentos interpessoais que ele tem com os seus colaboradores. O líder terá que desenvolver cada vez mais habilidades sociais, habilidades de relacionamento. Não existe mais o líder que não converse, não existe mais o líder que não seja empático, não existe mais o líder que só seja fechado em seu escritório. O líder tem que estar junto com as suas equipes, ele tem que estar presente na vida dos seus liderados. O líder precisará cada vez mais desenvolver a sua inteligência emocional, lidar com as suas emoções, lidar com as suas frustrações, lidar com os seus medos, porque os seus liderados têm tudo isso e você precisa ser o ponto de equilíbrio desses processos. Você, enquanto líder, precisa desenvolver a sua inteligência emocional. Precisa também ter um propósito claro, firme de atuação. Saber que você é o elo diferencial entre a equipe e também a diretoria da empresa, entre o cliente e o fornecedor. O líder é a parte que liga todos os processos empresariais. O líder é aquele que realmente faz todo o intercâmbio das informações, faz todo o intercâmbio das soluções dos problemas, trazendo conceitos inovadores e diferentes. Líder tem que entender sobre tecnologias. O líder tem que estar cada vez mais apto às tecnologias, porque cada vez mais as comunicações serão tecnológicas. O líder precisa ser acessível. Chega do líder fechado, chega do líder mandão. O líder precisa cada vez mais desenvolver a parceria com os seus liderados. O líder precisa ter confiança nos seus liderados. O líder precisa desenvolvê-los, entregar-se a eles para que eles possam saber que ali eles têm um ponto de força, um porto seguro dentro da empresa. O líder precisará cada vez mais treinar os seus liderados, treinar de maneira dinâmica e didática. Desenvolver líderes secundários. Quando no momento que você não estiver, quem são os líderes secundários que mantêm a equipe viva, que têm o mesmo espírito, que têm a mesma energia, que têm a sua vida, a sua forma, a sua cara para continuar dando gás na sua equipe, respeitando a individualidade de cada um desses líderes secundários. Eles não têm que ser suas cópias, eles têm que ser seus braços direitos, seus braços esquerdos, suas pernas, enfim, todos os seus membros. O líder também precisará delegar responsabilidades. Quando o líder treina, quando o líder é parceiro, quando o líder é comprometido, as equipes também são comprometidas e também são parceiras, e aí o líder pode delegar responsabilidades para poder se preocupar e buscar novos mecanismos de crescimento e desenvolvimento seu e para suas equipes. O líder precisará identificar cada vez mais as pessoas que estão aptas a este novo momento e as que precisam um desenvolvimento maior, as que precisam realmente estar em reciclagem para poder sustentar este momento que nós estamos vivendo. Na verdade, o que o líder precisa? O líder precisa ser vivo, o líder precisa ser atuante. E é isso que eu quero convidar você a pensar sobre liderança. Qual é o modelo de liderança que você tem? Tudo bem, você pode ter vindo de uma linha lá do passado, autocrática, democrática, situacional. Hoje o líder coaching é o mais atualizado, mas existe o líder hoje à distância. O conceito de liderança à distância hoje começa a chegar cada vez mais forte. E é isso que eu quero. O líder à distância não é aquele líder ausente. O líder à distância é aquele que sabe que a sua equipe está trabalhando, mesmo ele não estando presente.
O líder à distância é aquele que está à frente do mercado. Quero convidar você a olhar para você cada vez mais enquanto líder e buscar as ferramentas que você necessita para o seu desenvolvimento. Quanto mais seguro você estiver, mais seguro você estará na condução da sua equipe. E se você quer uma dica, se você quer uma orientação, qual é o caminho? Olhe o conhecimento, busque o conhecimento. Mas o conhecimento técnico simplesmente? Não, o conhecimento técnico ele é necessário, mas o principal é o conhecimento nas relações humanas. Aprenda a conhecer pessoas. Busque cursos, formações, treinamentos que façam você entender do ser humano. Qual é o funcionamento do ser humano para que você possa lidar com as suas equipes e conduzir os talentos que você tem na sua mão ao sucesso da sua organização e ao sucesso de você como líder. Espero que você, líder, tenha gostado desse conteúdo e que eu possa ter te ajudado nesse momento. Tem mais coisas importantes chegando para você. Fique atento no canal, fique atento sempre nessas nossas comunicações, porque você com certeza irá crescer também com tudo isso. Foi um prazer ter estado com você e falar um pouquinho sobre a liderança nesse momento. Até a próxima.